Amém. Irmão, o pessoal está passando aí com as Bíblias, né? Você que não trouxe sua Bíblia, pode levantar sua mão, o pessoal vai te alcançar aí, né? E hoje é noite de ceia, né? Então, é uma noite em que juntos fazemos uma refeição simbólica, né? E essa refeição, ela simboliza a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ascensão depois, juntamente com seus discípulos. E não sei você, meu irmão, mas quem aqui já frequentou outra igreja, assim, por um tempo? Assim, já foi membro de outra igreja? Levanta a mão, assim, bem alto. Acontece assim, irmão. Não sei você, mas na minha época de outras igrejas, isso aqui vai me incomodar. Na minha época de outras igrejas, o culto de ceia era o culto mais temido de todos nós. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Era o culto mais temido. Inclusive, é o culto que vai mais gente também, né? Na nossa igreja é meio diferente, né? Tá vendo isso? Mas é o culto mais temido por causa de uma palavra que está lá em Coríntios, que Paulo fala ao povo que o homem deve analisar-se a si mesmo, para que assim possa fazer parte do corpo e não atrair para si condenação, participando do corpo em pecado. E isso faz um rebuliço na cabeça dos crentes. E como eu, talvez você, naquele tempo participando, para quem não participou de outras igrejas, outras coisas, acontece mais ou menos assim. Se tem a ideia que o culto de Santa Ceia nas outras igrejas, né? A nossa é um pouco diferente. Esse culto de Santa Ceia, que acontece geralmente entre o primeiro e o segundo domingo de cada mês, ele é um culto especial, inclusive em algumas congregações é um culto exclusivo para aqueles que são membros assíduos, dizimistas, fiéis, e não podem participar outras pessoas do culto se não forem membros assim reconhecidos. Em outras igrejas um pouco mais flexível, e inclusive esses cultos são feitos em um dia certo, com as pessoas certas que são convocadas, inclusive os nomes são lidos conforme, né, é como se fosse uma assembleia de um sindicato, essas coisas assim, sabe? O culto de ceia é um culto administrativamente vinculado às pessoas que são membros da igreja. É um culto bem administrativo, assim, irmão, bem especial. E o que acontece? Outras igrejas, esse culto também é assim, é especial para algumas pessoas, porém é aberto a outras pessoas que não são membros da igreja, que não são batizados, ou que, de certa forma, estão em disciplina, ou estão fora daqueles que participam como membro do corpo de membresia da igreja, que são palavras que você só vê dentro das igrejas isso. E o que acontece, cara? Nesses cultos, as pessoas que são batizadas, membros dizimistas fiéis, e que fazem parte com assiduidade da igreja, elas têm sim o direito de tomar parte na ceia, que, como você sabe, é um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva, e é assim em quase todos os lugares. Por que eu estou falando isso para você? Porque nesse culto, provavelmente, que você já ouviu falar, ou já participou, se você não sabe, é mais ou menos assim. Aqueles que participam da ceia, eles ficam de pé, enquanto os demais que não participam ficam sentados, e só pegam do pão e do suquinho aqueles que se sentem dignos de fazer parte desse corpo. Inclusive, as pessoas são orientadas a não participar da ceia quando estão
em disciplina ou com alguma prática errada. Irmão, isso faz com que muita gente, no dia da ceia, resolva que seja o dia dele se acertar com Deus, porque é um constrangimento muito grande tu estar do lado de um irmão e ele levanta para tomar a ceia e tu fica sentado porque tu está fazendo coisa errada. Entende? Imagina, na hora da ceia, levanta todo mundo e tu fica sentado. O irmãozinho, embora que seja muito espiritual, que levantou lá para pegar a ceia, ele já olhou aqui. Se a patroa está do lado, já cutucou aqui, com os olhos fechados, assim, né? Fez assim. Olha aí, ó, gente ali, ó. Tu vê, meu Deus do céu, o Cláudio não vai tomar ceia hoje. O que aconteceu com o Cláudio? Deve ter sido alguma coisa com a Sandra, né, cara? Uma coisa aconteceu. E ali, naquele momento ali, toda aquela espiritualidade da ceia toma conta de uma grande preocupação, né? Porque os irmãos ficam preocupados uns com os outros, né? E aí tu não toma ceia. Semelhantemente a isso, depois na hora do ofertório tu vai ver que aquele irmão também que ficou sentado, provavelmente ele não levanta com o seu envelope pesado para levar o seu dízimo para ser abençoado na caixinha. E às vezes a ordem é inversa também, porque o pastor precisa saber quem é que dá o dízimo antes para ver se o cara vai se levantar, sem vergonha. Por que eu estou falando isso assim, cara? Porque o tempo foi passando nessa caminhada e tem muitos lugares que já é bem diferente isso. E a gente tomou uma decisão aqui na igreja de ir buscando na palavra a melhor forma de reagir a isso e como conduzir a ceia. E nós entendemos, e acredito que você também, que nós não temos um rito do qual nós dependemos da nossa espiritualidade e da prática daquele rito. O que é um rito? É que ritual é meio estranho, né? Mas é um ritual, é uma coisa que se repete para que cada ato, cada gesto simbolize uma coisa. E nós conversando e chegando a algumas conclusões, há alguns anos atrás, a gente viu que, na verdade, esse processo de oração instantânea para buscar uma participação no corpo, porque eu não quero ficar com vergonha de não comer o pãozinho, e principalmente, que eu tenho que me acertar, porque se eu não me acertar, eu vou ter uma condenação muito pior se eu tomar a ceia em pecado. Tem gente aqui que pensa isso ainda, que tem um inferno pior para os que tomam ceia em pecado, né? Você vai ficar mais perto do diabo no inferno. Daí os que não tomam ceia em pecado ficam em casa e não vêm no culto para não tomar ceia, ficam mais longe do diabo no inferno. Irmão, inferno é inferno, né? Aí, cara, a gente conversando sobre isso, a gente chegou à conclusão que a verdade é que o rito em si, ele não pode ser maior do que o significado de tudo isso. E qual é o símbolo da ceia do Senhor? Qual é o símbolo da ceia do Senhor? Qual é o símbolo daquilo que realmente Jesus nos ensinou a fazer? Jesus estava ceando na ceia de Páscoa, lembra disso, irmão? Ele antecipou 3 dias a ceia de Páscoa porque ele ia morrer na Páscoa. Ele antecipou 3 dias, se reuniu com os discípulos e comeu ali a ceia de Páscoa com tudo aquilo que na ceia de Páscoa dos judeus tem. E é um monte de coisa, assim como no nosso Natal, Ano Novo, tem umas comidas típicas daquela época, como agora tem as festas de caipira, tem aquelas coisas tradicionais, na festa na ceia de Páscoa dos judeus tinha um monte de coisa especial ali que eles comeram. Porém, chegou um momento da ceia onde todos estavam comendo, que Jesus pegou um pão na sua mão. Não tinha só pão naquela mesa, mas ele partiu aquele pão e disse: esse é o meu corpo que eu entrego em favor de vocês. Fazei isso todas as vezes que comerem em memória de mim. Você já ouviu isso 1000 vezes. Mas o que isso quer dizer, irmão? Que todas as vezes que comer, não é só no primeiro
culto de cada mês em que já vem o pão cortadinho e tu bota na boca, pede perdão por ter brigado com a tua esposa, para Deus, para tu voltar e para não passar vergonha de ficar sentado com o pecado. Ou pior, ou é o culto que tu não vai porque tu tá bravo porque o pastor fez isso, ou porque o irmão lá do grupo, ou porque o vizinho, ou tu fez uma coisa terrível, e tu não pode participar da ceia, porque senão vai ser um grande problema para a tua vida, tu ter ido na ceia tendo feito alguma coisa errada. Jesus, ele disse simplesmente o seguinte: cada vez que você comer, você lembre que não é essa comida que você come. O que você almoçou hoje? Alguém levanta a mão. Quem comeu churrasco hoje? Tá feia a coisa, irmão. Comeu churrasco hoje? Ei, meu Igor. Não me convidou, né? Eu estava trabalhando, não tem problema. Tava bom? Tava bom. Quanto tu pegou? O que tinha? Tinha costela? Tinha. Não, uma maminha. Hã? Maminha picanha? Um pouquinho moral, hein? Hã? Bah, que momento. Imagina que a gente pense, olha quantos nós já teria morrido, que todo o nosso sustento vem de uma picanha. Eu nem gosto de picanha, cara, na verdade. Imagina que a gente pense que todo o nosso sustento vem da comida que a gente come. Mas, Maurício, mas é assim, biologicamente, né? A gente tem que comer para sobreviver, a gente tem que se alimentar, tem que ingerir carboidrato, né? Proteínas e tudo mais, não sei nada disso aí, né? Mas estou comendo mais do que eu devia. E tem que tomar água e tal, por isso que a gente sobrevive. Só que Jesus disse o seguinte para nós, quando ele partiu o pão: quando você comer, você lembra que você tem comido para você sobreviver. Mas eu quero que tu saiba que tu só vive por causa de mim. E todas as vezes que tu comer, porque a barriga roncou, tu tem que lembrar que assim como tu precisa comer para sobreviver, tu precisa de mim para sobreviver. Ah! Então a gente tem que todo domingo comer um pedacinho de pão nas igrejas? É isso que ele queria que a gente fizesse? Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o que acontece na igreja, na verdade. Tem nada a ver. Só que a pergunta que não quer calar: faz mal nós dividirmos um pão na igreja e lembrarmos de Cristo e falarmos a respeito disso? Faz mal? Não. Não tem mal nenhum. Porém, a gente pensar que o mais importante é comer o pãozinho do que lembrar que foi Cristo que morreu por nós na cruz. Entende? Então, começou assim na nossa cabeça. Carol, o pãozinho da igreja não faz diferença nenhuma. O importante é tu lembrar de Cristo, Carol. Ah, tá. Então tá. Ah, mas aí tem o suco de uva, né? Que depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança de Deus com o seu povo. Esse é o meu sangue. O sangue da nova aliança de Deus com o seu povo, derramado em favor de vocês. Aí a coisa ficou mais nojenta, porque daí é sangue. Daí a gente toma suco de uva pensando que é sangue, mas não é sangue. E também lá era vinho, e nós tomamos suco. A nova aliança de Deus é Jesus dizendo para nós o seguinte: e lembrem-se que eu venci a morte. Além de eu te sustentar aqui nesse mundo, eu te sustento pela eternidade, porque eu fiz uma aliança contigo. E a morte já não tem vitória sobre a tua vida, porque ela foi vencida naquela cruz, e mais do que na cruz, no terceiro dia com a ressurreição. E aquilo que de pior podia acontecer com todos nós, que é a morte, ela já tem em Cristo uma solução, uma saída, que é a própria ressurreição, no qual todos nós somos ressurretos com Ele. E aí eu te pergunto, irmão, tá, então, Maurício, o culto de ceia é mais importante que os outros ou não? Não. Não. Então, se eu tiver que faltar em algum culto por algum motivo, eu posso faltar no culto da ceia, então, né? Antes eu pensava que o culto de ceia não podia faltar disso, não, eu estava fora.
E eu tinha que torcer para Jesus não voltar naquele mês. Tu fala, a gente dá uma risadinha assim discreta, cara, mas a coisa dentro da nossa cabeça é mais ou menos assim. Sabe por quê? Porque tem missão de ir nos lugares, levar o pãozinho que foi orado no culto para o cara comer na casa dele. Porque se ele está doente, está com algum problema, tem que ir lá levar. Porque Deus o livre de passar um mês sem comer aquele quadradinho de pão, e você já viu isso acontecer. E eu não estou dizendo que isso é um problema, meu irmão. Porque talvez se não tivesse aquele pãozinho, o que está doente em casa não ia receber visita de ninguém. Que seja para levar o pão, então. Por isso que eu digo que não tem problema no pão. Às vezes facilita algumas coisas. Porém, o culto de ceia, ele não é mais importante do que os outros. Não é. Mas qual é a importância de ir no culto que tu dá? Qual é a importância de frequentar os cultos, as nossas reuniões, como o próprio Paulo diz? Aliás, nem foi Paulo, foi o autor de Hebreus, diz, né? Não deixeis de lado a prática de participar das nossas reuniões. E eu digo assim, chega molinha, à vontade. E eu digo assim para vocês, qual é a importância de participar do culto que você dá? Se você dá uma importância 0,01 na tua vida, de valor, e aí no dia da ceia você continua com essa 0,01 de importância, que qualquer coisa que acontece tu substitui, cara, eu te confesso, às vezes dá vontade de te dizer, olha cara, se tu não vier na ceia e o Jesus voltar naquele mês, tu vai para o inferno, porque daí o pessoal vai vir. Pelo menos na ceia. Porque às vezes o camarada fica 3 meses sem aparecer na igreja. E nas outras igrejas, aquele cara que mesmo que ficaria 3 meses, ele teria ido 3 vezes pelo menos na igreja nesses 3 meses. Verdade ou mentira, gente? Pelo menos na ceia ele vai. Mas aí na nossa igreja, que a gente explicou tudo como é que é de verdade, o cara era para entender o seguinte: todos os cultos têm a mesma importância, e eu deveria estar o máximo possível lá. Porque assim como não é só aquele pãozinho que eu como, mas todas as refeições que eu tenho que agradecer a Deus, e não é agradecer por eu ter comida, é agradecer por eu existir em dependência dEle. Entende? Aí o cara entende errado. Será que ele entende errado? O nosso compromisso não é com um rito. O nosso compromisso não é com uma organização. Sabe qual é a diferença de organização e de organismo? Sabe qual é? A organização, a gente faz tudo para que ela sobreviva. E o organismo, nós dependemos dele. Nós somos ele. Sabe? Entende? Nós somos um organismo vivo. Pensa no dia em que a gente resolver parar de se reunir aqui nesse lugar aqui. Ele vai voltar a ser qualquer outra coisa. Agora esses dias eu vi que é que virou uma igreja que tinha ali embaixo, uma agropecuária. Fiquei até meio impactado. Por muitos anos era uma igreja, Deus é amor aqui embaixo, né? Daí disse, mano, virou uma agropecuária, cara. Olhava que não tem como ser uma agropecuária, isso aqui é igreja, sempre foi igreja. Só que a igreja está no lugar agora. Só que esse lugar aqui, ele depende que a gente mantenha, porque existe uma organização para manter, né? Mas agora a igreja sai dali e se reúne num outro lugar. Nós fazemos parte de um organismo vivo, que é a igreja de Cristo, onde as pessoas dependem umas das outras. E a gente entende tão bem isso, que às vezes o irmão pede uma carona, as pessoas chegam a brigar para ver se dão uma carona, né? Não, hoje vou eu, não, hoje vou eu. Deixa para mim que eu vou. Não, hoje é eu que vou. Porque a gente é um organismo vivo, a gente depende uns dos outros. A gente quer estar perto uns dos outros. A gente quer estar perto uns dos outros. A gente quer andar junto. A gente sabe que alguém tem um problema, a gente se aproxima daquela pessoa, a gente não se afasta dela, até porque a gente quer ajudar ela naquele problema. Não é? Aqui o pessoal aí da medicina, aí, da enfermagem, da coisa toda,
Quando tem uma célula morta, as outras vêm tudo para a volta. Vem tudo para a volta. Você lembra quando tu está com aquela ferida no joelho? Eu já vou ler a palavra ali. Sabe quando está com aquela ferida no joelho? E quando... Quem aqui já esfolou o joelho? Todo mundo, né? Esfola o joelho, tá aquela tampa do joelho. O que acontece? Ela vai secando aquele negócio. Fica aquela casca amarela, com até cor. Daí o cara vai escondido na piscina do iate. Bota aquela bermuda comprida para esconder do seu dedinho, né? Quem é do iate, do seu dedinho, né? Só aquele eu rindo, né? Brincadeira. Daí tu vai com aquela bermuda comprida assim, mas não aparecer e pula correndo, né? Porque tu já fez o exame uma semana antes. Era um mês durava o exame, podia ter tudo de pereba naquele mês. Aí, entrava, quando saía da piscina, tava aquele troço. Né? Mas logo secava de novo, irmão. Cutuca a pessoa que está do teu lado, assim, ó. Você está numa igreja, isso é uma pregação, e faz sentido. Começa a secar. O que acontece quando começa a secar? Parece que vai recolhendo, não é? Vai fazendo assim, ó. E aí quando tu dobra o joelho, o que acontece? Rasga. Sabe por que vai recolhendo? Porque as células vão se aproximando ali, vão apertando aquilo ali para curar. Porque se o corpo humano fosse que nem as igrejas, nós com uma picada de mosquito nós morria. Porque quando um cara está com problema e não aparece no culto porque está com vergonha por algum motivo, todo mundo some e larga o cara lá. Ixi, está com problema, isso aí, ó, maldito de Deus. Em vez das pessoas aproximarem para ajudar, porque o nosso corpo foi feito por Deus e é assim que funciona dentro de nós, a gente se afasta. Mas isso acontece nos outros lugares que fazem a ceia errado, né? Nos outros lugares tem a ceia lá, o cara tem que ir e tal, dá um dinheiro até na igreja, faz um monte de coisa lá que a gente acha errado. Mas, se o cara falta na ceia, e ele nunca falta, o cara já fica, o que houve com o cara? Olha o sistema. Às vezes ele é mais eficaz. Mas a gente não se curva diante de um sistema, a gente se curva diante de Deus. Mas o que eu quero falar com vocês hoje não está em todo esse sistema fechado que encaixa. É sobre um grande problema, cara, e um grande prejuízo que nós temos por entender a igreja assim na sua integralidade. Quando a gente tem um problema, quando a gente está em pecado, sabe quando você está fazendo alguma coisa que você sabe que você não deveria fazer? Você tem dentro de você uma raiz de amargura, você tem um egoísmo, você brigou com alguém, xingou a tua mãe, chutou teu cachorro, sei lá o que tu fez, mas tem alguma coisa dentro de ti que está te deixando constrangido de chegar perto de Deus. Eu estou falando uns exemplos estúpidos, mas você sabe que são coisas muito mais graves que acontecem na nossa vida. Te deixa constrangido de chegar perto de Deus. Quando a gente tem um compromisso com Deus, a gente sabe do porquê que a gente está aqui, e que não tem uma prioridade um culto de ceia, aquilo que era um fenômeno que acontecia nas outras, talvez por ignorância, talvez por prática de tradição, mas aquele teu momento com Deus, que tu tinha pelo menos uma vez por mês, de avaliar a tua vida e ver por onde tu estava andando, tu já não tem mais, irmão. Sabe? Pelo menos aquela oração instantânea. Eu brinco com todo mundo e eu falo o que acontecia com a gente, porque assim, ó, a gente era do louvor, e aí tinha uma ideia equivocada de que o cara que é do louvor tem que ser santo, porque senão a igreja não vai dar certo. E aí nós ia para a beira do altar lá, orar enlouquecidamente, porque se tudo desse errado, a culpa ia ser nossa. E aí nós chegávamos ali louco de medo. Medo porque a gente era assustado, aterrorizado, dizendo que o demônio ia nos pegar lá em cima do altar. Ou Deus, que ia pegar fogo, um cara, fogo estranho ainda, não era um fogo normal. E aí a gente chegava ali e começava a orar pedindo perdão para tudo, por tudo que tinha acontecido. E aquele perdão era totalmente hipócrita, porque era só para não ter culpa e para aliviar a tua. E aí quando acontecia alguma coisa, sei lá, cara, quando todo mundo ficava na igreja com uma cara de tanto faz,
tipo essa aí, né? Quando acontecia isso, a gente começava a se olhar e começava a pensar quem é que tinha feito alguma coisa errada. Geralmente era o mais novo do louvor, né? Aquele que não era casado, que não era filho de ninguém importante na igreja, era eu. E aí, cara, tu ficava culpado com aquilo. Mas assim, ó, quando a gente entendeu, a gente começou a pensar que, poxa, não é assim que tem que ser. O meu relacionamento com Deus, ele tem que ser diário. Eu tenho que ter um tempo com Deus, eu tenho que ter o meu devocional, eu tenho que ter um tempo onde eu oro. O arrependimento, o constrangimento, essa vida de pecado que eu vivo, ela deve ser um tratamento dia após dia, e eu tenho que ser convencido dia após dia pelo Espírito e mudar a minha forma de pensar e caminhar de uma outra maneira. Ok? Não é assim? Porém, irmão, tu te arrepende dos teus pecados? Fácil. Te arrepende? Como é que funciona isso? Jesus morreu pelos nossos pecados, certo? Certo ou não? Então dane-se se eu me arrepender ou não, Ele vai me perdoar. Hã? Como é que funciona isso, mano? Ele é bom. Ele morreu por todo mundo. Ou só por alguns? Isso aí é uma polêmica. Mas Deus nos perdoa mesmo antes da gente se arrepender. Correto? Sim ou não? Sim. Porém, para eu fazer parte do corpo, eu tenho que me arrepender e morrer para mim mesmo, negar a mim mesmo, né? Vamos ler o que diz na Bíblia sobre isso? Pode ser? Abre a Bíblia comigo aí então, 1 João, capítulo 1, versículos do 1 em diante, do 1 ao 10. Cadê um calorão? João. Cartas de João lá, tá? 1 João lá, quando fala primeiro é porque é as cartinhas lá, tá? Pode ser? Qual é a página aí da Biblinha da igreja? 1077, tá? Diz assim, é o início das cartas, né? Então está começando dizendo o seguinte: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando esta vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estávamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus,
Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Amém? Esse versículo aqui, ó. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Essa carta aqui, irmão, embora ela é tradicionalmente conhecida como uma carta, se você vê, ela não é uma carta. Porque as cartas de Paulo, elas são escritas como uma carta é escrita, né? Ela começa dando uma saudação e termina se despedindo. Essas cartas aqui de João não começam assim. Outra curiosidade rápida, não tem certeza nenhuma e nem comprovação nenhuma que foi João que escreveu qualquer carta dessas aqui. A grande verdade é que a característica pela qual está sendo escrita lembra a forma com que João escreveu o seu evangelho. A forma com que ele usava figuras de linguagem e a grande ênfase no amor de Deus. Lembra o evangelho de João. E tradicionalmente ela foi reconhecida como as 3 cartas de João. Carta, na verdade, por causa do tamanhinho, que é bem pequenininha. Tá bom? Acontece o seguinte, irmão. Não se sabe para quem foi e nem quem escreveu. Mas o conteúdo é riquíssimo dessas 3 cartas. Porque são cartas, na verdade, são pregações pastorais. Uma pessoa que se preocupa muito com uma igreja, que escreve uma carta em tom de pregação, para que aquelas pessoas, a partir dali, tomassem uma direção na sua vida. Irmão, ele começa dizendo o seguinte: aquele que é a palavra da vida. Escrevemos a respeito da palavra da vida. Depois ele vai e fala assim, ó: quando essa vida apareceu a nós, nós a vimos. E depois ele diz assim, ó, é por isso que agora falamos dela, da vida, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Ele chama Jesus de vida. E depois no final ele fala de Deus e Jesus. Mas ele chama Jesus de a palavra da vida. Cutuca a pessoa que está aí do teu lado. Jesus foi chamado de vida. Vida. Olha para mim. Por que isso é importante? Por que isso é importante? A gente tende a resumir Jesus na humanidade. A gente olha para ele como um homem só e esquece do tamanho da sua grandeza e do que ele é. Quando a gente fala de Jesus, a gente tem que entender que Jesus foi um plano de salvação que trouxe para nós a possibilidade de morrermos nessa vida com toda a nossa natureza cheia de vícios e pecados e reestabelecermos uma nova vida sobre o molde perfeito que é o próprio Filho de Deus. É uma nova vida. É alguém que não vai mais viver aquela vida passada e vai viver a vida de Cristo, porque de fato é a verdadeira vida. Por que isso é importante, irmão? Porque se você não entendeu que somente nessa vida, que é Cristo, nós podemos estar unidos com Deus, e nós só conseguimos estar unidos com Deus porque nós somos unidos uns com os outros, vivendo essa vida. A participação no corpo de Cristo, o comer um pedacinho de pão e entender que esse é o meu corpo, do qual vocês estão tomando parte, quer dizer o seguinte: nós, na nossa trajetória de fé, a gente precisa entender que a nossa vida já não é mais nossa, não era aquilo que nós vivíamos. E quando eu quero e estou sendo igreja, estou vivendo como igreja, estou vivendo a vida verdadeira de Deus.
E essa vida foi resumida em Cristo Jesus. Na verdade, foi apresentada, foi revelada em Cristo Jesus. E o próprio Cristo se apresentou para nós. Ele se entregou por nós. Ele deu essa vida a cada um de nós. Então, não tem como viver de outra forma senão como Cristo. Você entende isso? Não. Não. Não tem como. Ou tu está vivo em Cristo, ou tudo que te resta é a morte. Só que qual é a base disso? O evangelho ele é muito complexo e você sabe. Mas a verdade é que nesse contexto aqui, ele está falando assim, e a mensagem se resume nisso. Ou seja, essa vida se resume nisso. E o que ele diz? Cutuca o irmão assim. O que ele diz, irmão? Deus é? Não é vida. O que ele diz ali no texto? Deus é? Como diria o pastor Elias, Deus é luz. Deus é luz. Pá, aí ficou fácil. Entendi. Deus é luz porque Deus é tipo... Você lembra aquela série que fez muito sucesso? Não é série, não sei quantos filmes tem. Mas é um monte, mas eram uns livros. Eu me lembro... Como é que é o nome do negócio dos vampiros? Crepúsculo. Hein? Pô, eu esperei de todo mundo isso aí, cara. Mas era por causa das cenas de ação. O Crepúsculo, ele revelou para nós uma coisa muito louca. Uma coisa muito louca. Desde sempre, os vampiros que a gente via, desde a Vamp... 3 pessoas riram, Márcia, comigo e contigo. Desde a Vamp, que era uma novela, até o Drácula. Depois tinha Entrevista com o Vampiro, que é excelente. Antigo pra caramba, mas é clássico. Tem umas coisas que não deve ver o crente, mas passa. Todo o vampiro, quando ia pro sol, morria. Ou ficava frito. Lembra? Mas o que acontecia com o Jacob? Edward? O Jacob? Vai te ver como eu estou sabendo. O Jacob ficava tudo peludo, né? Tipo uns irmãos. Opa! Como é que é o cara? É Edward? O que acontecia com o rapaz? Não, é o nosso assessor aqui pro negócio. Que barbaridade. É ceia hoje, gente. Meu Deus do céu. O que acontecia com o rapaz quando ele ia pro sol? Ah, ele virava purpurina. Acabou. Mas ele era bacana. Ele não era um cara ruim. Se ele não fosse... Ele podia até ser o romance, crente. Não dava. Olha só, irmão. Então para que tu olhou esse troço aí? Não serviu para nada. Para acabar com a moral dos vampiros. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala que Deus é luz, cara, a gente começa a imaginar que Deus é um negócio assim, brilhante. Deus é luz. É uma coisa assim, ó, que eu não consigo olhar, porque se eu olho, eu morro. Ele é luz. Deus é uma coisa assim, fosforescente, coisa que não tem forma, não consigo ver a face, que é uma coisa que eu ofusco meus olhos, daí eu vou chegando perto sem olhar, né? Daí Jesus fica na frente, aí eu consigo ir. Tem um monte de metáforas de gente maluca que fala um monte de coisa. Mas quando fala que Deus é luz, eu penso um monte de coisa assim. Ou você não pensava? Deus é luz. E nele não há escuridão. Então, luz, clareia, parece as coisas tudo errado. Escuridão, para esconder as coisas erradas. É mais ou menos isso. Mas pensa comigo, cara. Se eu estou dentro de um contexto, que aqui é a apresentação da carta, está falando assim: a gente tem pregado para vocês uma mensagem que é a mensagem da palavra da vida. Anunciamos a vocês a vida que veio de Deus e foi revelada
e foi possibilitado a cada um de nós de nos tornarmos, de tornar acessível o nosso ingresso ao corpo de Deus, o corpo de Cristo. Voltarmos a ter um relacionamento com Deus. E isso só é possível através da nossa união nesse corpo. Porque nós vamos tomar parte dessa vida, que é a vida verdadeira. Mas aí ele diz que o seguinte, que a mensagem que a gente anuncia é essa: Deus é luz, e nele não há nenhuma escuridão. Lembra que eu comecei a falar para vocês que o maior problema que a gente vivia, não só aqui na igreja, mas eu vejo num contexto geral, é que poucas vezes a gente se dá de conta que a gente tem que botar o nosso joelhinho no chão e dizer: Senhor, eu faço isso e isso e isso de errado. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós não confessarmos, não quer dizer que Deus não vai perdoar, mas Ele só perdoa aquele que pede, aquele que confessa, aquele que se arrepende. Faz parte de um processo de negar a si mesmo. Entende? Aí, quando diz assim, Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão, eu tenho que entender, irmão, que o que acontece é o seguinte: Deus é luz, Cláudio, Deus é luz, Tiago. Se tu chegou em Deus, não existe lugar para esconder as coisas. Não existe como esconder as coisas. Deus é luz. Ele revela a verdade. Um dos poucos textos que eu decorei onde é que estava, que eu adorava dizer para dar nos dedos das pessoas, era assim, ó: tudo que está coberto será descoberto, e tudo que for feito no escuro será revelado na luz. Não esqueci onde é agora, Lucas 12:2, se não me engano. Adorava, porque eu era metido a querer bater de frente com as pessoas, né? Até que a minha vida também é revelada na luz. E aí a gente tem que baixar, né? E volta o cão arrependido e passa por todo o constrangimento. Mas a verdade é essa: não há espaço para a escuridão nessa vida. É luz. É luz. Tem até uma musiquinha, né? É luz, o nosso amor. Não é luz, o amor. Porque tem um monte de coisa escondida nesse amorzinho aí. É luz. Não tem como esconder. Só que essa luz, e aí eu já vou para o lado bem do que eu preciso dizer hoje, que é bem rápido. Gente, se Deus é luz e não há espaço para a escuridão, não adianta eu chegar aqui hoje e ser revelado na luz, e essa luz ela não vai fazer que nem acontece nos filmes dos vampiros, que a luz vai consumindo tudo que é ruim, né? Não, essa luz só vai mostrar quem tu é. Ela não tira nada de ti. A luz não tira, ela não te limpa. O que limpa é o perdão. Só que o perdão só vem para aquele que se arrepende e confessa. Você entende isso? Você precisa confessar algum pecado? Não, eu estou bem assim, está ali dito, então está tornando Deus um mentiroso. O processo da igreja, ele depende da humildade daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que se achegam nele para se prostrar diante dele, dizendo: Senhor, eu sou assim, assim, assim. Por quê? Porque a tua luz me revelou isso. Eu estou próximo e a luz me revelou que eu preciso reformar o meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, com o meu namorado, com a minha namorada. As coisas têm que ser diferentes. Os meus filhos, como eu lido com isso? Olha só como eu estou vivendo esse monte de conceito, esse monte de coisa que eu tenho dentro de mim, que me faz me afastar dos outros e não me aproximar. Eu preciso rever, Senhor. Eu preciso mexer em tudo isso, porque senão eu vou viver fora da luz. E quando eu chego num culto, por exemplo, e o cara fala assim, bem fácil: irmão, você não pode mentir, porque mentira é pecado. Aí o cara ouve isso e sabe que é um baita de um mentiroso. Está sempre inventando história, aumentando, floreando os testemunhos. Eu falei esses dias, testemunho é muito difícil a pessoa contar o testemunho, dar uma floreada nele, né? Sabe? Pessoa mentirosa, inventa coisa, faz fofoca, aquelas coisas bem ruins que acontecem em todo lugar, até na igreja. E aí a pessoa ouve isso e não entende. Irmão, Deus é luz. É luz.
Pensa comigo, não tem como esconder alguma coisa na luz. Tu vai ter que botar embaixo de alguma coisa para não pegar luz. Porque se está na claridade, vai vir à tona. Só que eu quero estar nele, na vida que vem de Cristo. E essa vida que vem de Cristo é onde? Na luz. E se eu coloco todas as coisas na luz, eu tenho duas reações, irmão. Não, na verdade não sei se são duas, agora pensei em duas. São duas reações. Ou eu me jogo diante de Deus e digo, Senhor, olha só, como é que pode eu ser assim? Olha o que eu estou pensando, olha o que eu faço, olha o que eu falo a respeito das pessoas, olha como eu estou reagindo, olha como eu estou vivendo, olha as coisas que eu fazia, olha como eu me comportava, olha como eu ficava satisfeito quando as coisas davam errada para esse ou para aquele, olha como a minha vida era torta, olha como eu me relacionava errado com as pessoas, olha como eu sempre fui egoísta. Poxa, dá para falar tanta coisa. E eu não quero ficar tentando achar um chapéu para servir em cada um aqui. Pelo contrário, não precisa. Porque nesse momento, eu tenho certeza que você sabe o que Deus está mostrando na luz da tua vida. E que tu precisa fazer o quê? Se confessarmos os nossos pecados. Confessar o pecado, ele tem uma pegada assim, meio de arrependimento, lógico. Mas nem sempre é arrependimento. E não quer dizer que a gente precise exatamente estar arrependido para confessar algo de errado que a gente faça. Ai meu Deus, então quer dizer que... Não. Porque a gente pode se arrepender de não conseguir se arrepender. Não sei se já aconteceu contigo. Quando tu tem uma raivinha de alguém... Quem já teve raivinha? Já? Uma raivinha assim, aquela... Uma raivinhazinha, não é uma raiva. Uma raivinha. Né? O chefe, quando a gente humilha na frente dos outros. Aquelas coisas assim que acontecem na vida da gente. Né? Sogra. Nós temos aqui na igreja um monte de sogra bacana, né? Eu já vi que todo mundo aqui fala assim, não, mas eu me dou tri bem com a minha sogra. Isso aqui coisa legal, cara. Né? Aí fora é diferente, as pessoas às vezes querem matar a sogra. E assim, ó, dá uma raivinha às vezes das coisas que acontecem na nossa vida. Alguém que te trata injustamente, alguma coisa que acontece de ruim para ti, tu sabe que tu não merecia ter passado por aquilo daquela forma, sabe? Tipo assim, a raivinha que Pedro ficou de Jesus quando Jesus não quis tacar a espada nos caras. Sabe? Como assim, Jesus? É tipo essa raivinha. Ele ama, mas dá uma raivinha. Uma vontade que as coisas dêem errado para ele ver. Quando a gente tem essas coisas, a gente fica pensando às vezes, meu Deus, mas eu não consigo me livrar disso. Não sei se você já passou por isso. Tem alguma coisa que você parece que não consegue descolar de ti? Não um encosto. Estou falando, né? Estou falando de uma característica tua, da tua personalidade, que tu sabe que ela te leva a cometer erros e pecados, né? Sabe aquela pessoa que é muito individualista? Eu tenho umas pessoas no serviço que se tu sentar na cadeira delas, montam um burro. Porque eu estou sentado na cadeira delas, tem que arrumar outro lugar para montar mesmo, né? Mas fico braba. E a cadeira nem é delas, é da fase lá, né? Fico braba. E às vezes o cara faz só para ver, né? Sou eu, né? Aí eu digo assim, pô, mas pra quê, né, cara? Por que assim as coisas, cara? E a gente tem dificuldade de se desvencilhar delas. Só que a gente não entende o que a gente tem que fazer para se desvencilhar dessas coisas, cara. E tem coisas bem mais graves, tá? Que eu não vou ficar falando aqui, tem até umas crianças aqui, não vamos falar disso. Coisa bem pior, cara, que a gente pensa e não consegue se desvencilhar e sabe que é errado. E aí tu fica pensando, mas eu não me arrependo, porque eu até, é difícil deixar de gostar e tal. Mas eu preciso vir para a luz. Foi revelado para mim que isso está errado. O que eu faço? Eu preciso me jogar nos pés de Cristo, cara. Só que se jogar nos pés de Cristo, não é tipo assim, Deus, sabe como é que é, né? Tem problema aí. E aí, sabe que é difícil, né? Complicado, acho que não vai dar, né? Mas isso não é alguém que quer se livrar disso, cara. Isso é alguém que quer procurar uma sombra dentro da luz. Isso é alguém que quer procurar a escuridão dentro da luz. E quer fugir.
Porque assim como a luz não é um negócio brilhante e místico, a escuridão não é o inferno. A escuridão é onde a gente esconde os nossos pecados. E a escuridão, que é onde a gente esconde o nosso pecado, e nós estamos falando de ceia, é onde a gente se rebela contra Deus, contra o próprio plano dele de apresentar Cristo para nos entregar a vida que há nele, e que essa vida é na luz, e ele nos ensina e nos mostra o caminho que nós devemos percorrer, e nós nos rebelamos contra isso para falar o seguinte: eu não quero mexer nisso, eu vou para o escuro. Ou porque eu tenho vergonha de ter feito o que fiz e medo de admitir o meu erro, ou porque eu sou muito orgulhoso para dizer que estou errado. E as duas coisas, cara, não sobrevivem na luz. Não sobrevivem na luz. Sabe qual foi a primeira vez que alguém teve vergonha na história da criação? Eu já falei para vocês. Ó. Ai, Adão, tão bom, come que eu nem morri. Ah, é? Vamos ver. Comeu da fruta, olharam um para o outro e sentiram vergonha da sua nudez. Eu não sei que tinha essa fruta, cara. Eles não se envergonhavam, andavam nus e não se envergonhavam. Está lá em Gênesis 3, por ali, 2 e pouco, 3. Comeram e se sentiram vergonha. Sabe o que eles fizeram quando eles estavam com vergonha? Se esconderam. Porque Deus procurou eles, né? Onde tu tá, Adão? Tô aqui, de saiote, de folha. Irmão, é isso que o pecado faz com a gente. A revelação da verdade de Cristo, ela é para todos nós, ela é acessível a todos nós. Só que o grande trabalho do diabo é nos fazer pensar que é muito melhor estar na escuridão do que estar na luz. E muitos de nós pensamos isso. Porque do jeito que eu sou, eu tenho vergonha de ser assim. Ou eu não quero mudar e sou orgulhoso, e o melhor é eu ficar na escuridão. E por isso que é tão difícil fazer parte da igreja de Cristo. Por isso que o caminho é estreito. Por isso que é complicado mesmo permanecer firme e fiel. Porque é um caminho na luz. Agora eu te pergunto, se tu tem uma mentira que tu conta há muitos anos, sabe quando é que tu fica livre dela? Quando todo mundo descobre que é mentira. Sabe o que acontece? Dá uma vergonha danada. Dá vontade de se esconder. Mas se tu pegar e dizer assim, olha, fiz isso, era mentira, agora está tudo assim, e eu quero dizer o seguinte, eu estou arrependido, quero mudar. Eu estou livre, cara. Mas tudo que Deus não quer, tudo que o diabo não quer, é que tu tenha essa experiência de se tornar livre. Porque nós somos livres pelo perdão de Deus. O diabo não quer que você pense isso. Ele quer que você se esconda no escuro. Você fique trancado dentro de casa para que ninguém te olhe. Mas eu quero te dizer, irmão, não importa o que tu fez ou o que aconteceu contigo, o nosso Senhor Jesus Cristo foi pregado numa cruz nu. Embora nas fotos não aparece, mas ele estava nu. Foi morto por um pecado, por uma condenação de um crime que não era dele. E ele foi morto. E quando ele foi elevado naquela cruz, aquele momento marcou a história de todos nós. E embora pareça motivo de vergonha alguém ser condenado injustamente, morto em favor de outros, para nós foi motivo de salvação. E eu quero dizer para você, meu irmão, que você entenda, não tem como, não precisa ser na Santa Ceia, mas eu tenho certeza que todo dia existe algo que precisa ser confessado. Eu tenho certeza que todo dia existe luz de Deus sobre a tua vida, para que tu veja algo que você precisa dar um passo adiante na tua fé. Sabe? O que você vai fazer a partir de hoje? E se eu te falar que isso que tu está vivendo não é a vida de Cristo, porque tu está misturando trevas com luz, tu
está misturando escuridão com a luz de Deus. E não existe luz na escuridão. Então não existe Deus em uma vida no escuro. Você quer viver com Deus? Não se assuste com a luz. Porque a escuridão, ela não muda quem tu é, ela só esconde de você mesmo quem você é. Deus nos traz para a realidade e nos tira da ilusão. Esse é o Evangelho. A ceia é fazer parte daqueles que vivem na luz. Amém? Quero te convidar hoje a olhar para a tua vida, avaliar a você mesmo, mas não para tomar ceia, mas que você entenda, eu sou da luz, todo dia tem novidade para ser corrigida, e para corrigir, não basta eu ficar aqui, eu tenho que dobrar meu joelho, botar minha cara no chão e dizer, ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu preciso de Ti, assim como eu preciso comer esse pão para me sustentar, eu preciso de Ti para sobreviver nessa vida que Tu me deu. Amém? Então fica de pé no teu lugar.